Presidente Rubens Guilherme, aproveitando que se falou em salários altos, o ABC Ponta Negra manda pelo Twitter uma pergunta. Em 2009, os problemas de salários foram decisivos para a queda do ABC. Nos últimos jogos, o clube teve um rendimento abaixo do esperado e surgiram informações de que os salários estavam atrasados. A diretoria está em atraso com os jogadores? Se sim, como e quando quando esse problema será solucionado? Quem falou que nós estamos com salário atrasado, eu digo que é uma mentira. O ABC é um dos poucos clubes no Brasil, Itamar, que está com salários totalmente em dia, e os bichos também, tá? Nós até tivemos uma dificuldade de trazer alguns jogadores, porque alguns desses jogadores de outros clubes, eles não queriam vir porque estavam há 2 meses sem receber e queriam receber esses 2 meses. Então muitos deles até não vieram. O próprio Edro, que chegou agora, 2 meses de salário atrasado. O Guarani todo com 2, 3 meses, já ia os 4 que não vinham jogar no ABC, porque ele queria receber e termina não recebendo. Mas no caso do ABC não, o ABC está com salário em dia. Hoje são 2 de setembro, nós estamos com salário em dia, com bicho em dia, e o motivo da queda de rendimento não é salário, não. Presidente, uma outra pergunta, e aí a gente volta ao começo do nosso debate, da nossa participação. Falou-se em Leandro Campos, e pelo Twitter o @EdsonBJ pergunta: o Leandro Campos é muito temperamental e difícil de aceitar críticas. O presidente acredita que dessa vez ele vai até o final? Olha, nós torcemos para que ele vá, né? Porque ele é um grande profissional. Ele é eu diria que ele é uma regra na exceção do mundo do futebol. É um cara honesto, é um cara trabalhador, é um cara competente, já mostrou sua competência. Em 1 ano e 6 meses ele teve 2 acessos para a Copa do Brasil. Ele foi vice-campeão do Nordeste, bicampeão estadual e campeão brasileiro. Então ele mostrou que o histórico dele é muito grande no ABC, como também a liderança dele com o grupo é muito grande. Um treinador que sai 2 vezes de um grupo, né? E o grupo pede para ele voltar, é porque ele tem uma liderança muito forte. É claro que todo mundo tem defeito. O temperamental é só a gente trabalhar esse temperamental. Chegando aqui em Natal, nós vamos ter uma reunião com ele, uma reunião sem estresse nenhum. E nós vamos aproveitar o lado bom dele, que pesa muito mais do que esse lado temperamental. O Edson, ele complementou, ele diz o seguinte: se essa segunda volta, com essa segunda volta o clube não estaria assumindo aí uma certa dependência de comando técnico em relação ao Leandro Campos. Não vejo assim, de jeito nenhum. Essa discussão nós tivemos todo o cuidado, né? Começou com os atletas, os jogadores pedindo, depois nós conversamos com a comissão técnica, à noite nós jantamos com o presidente do Conselho Deliberativo, com o vice-presidente e com alguns conselheiros, e foi unanimidade. Então não tinha o que a gente pensar. Se nós contratássemos hoje um outro treinador, ele chegaria aqui, amanhã provavelmente estaria lá no camarote assistindo o jogo. No próximo jogo ele ia começar a conhecer o grupo e nós poderíamos nesse ínter a gente ter um resultado que seria muito ruim para o ABC. Então o Leandro Campos conhece todos os jogadores, tem um grupo na mão, então eu não vejo risco em trazer. Eu acho que a solução mais prática realmente é trazê-lo de volta. Felipe. Em relação ao técnico, Guto Ferreira, presidente, como é que você avalia a passagem de Guto Ferreira pela ABC? O que se dá para perceber é que ele não teve um bom ambiente dentro com os jogadores, por mudar muito o time, por tirar jogadores que eram da época de Leandro Campos. O senhor aprova a passagem de Guto Ferreira pela ABC, não falando só de resultados, mas no dia a dia mesmo dele com os jogadores e dele com a direção do clube? Olha, o Guto teve uma participação, eu também acho que ele mudou assim excessivamente. Não se chega num grupo desse aí, num grupo que já vem há mais de 1 ano junto, né? E um risco muito grande você fazer mudança. Inclusive nós chegamos até a chamar a atenção dele com relação ao cuidado nas mudanças, mas ele foi muito impetuoso nas mudanças e terminou não tendo sucesso. E a gente tem que ter muito cuidado. Muitas vezes um treinador leva o nome de teimoso, mas ele tem porque ele tem uma linha de trabalho, ele tem uma convicção do que ele está fazendo. E eu acho que foi uma passagem rápida e que não somou
para o ABC, né? Interessante, presidente, que em relação a esses jogadores, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta minha e não... com relação aos jogadores que ele modificou e em relação aos jogadores que o ABC contratou como reforço, a gente conversava até antes de começar o bate-papo aqui, a gente observou que jogadores, os 4 que foram dispensados, foram coincidentemente jogadores que foram contratados como reforços para o ABC. Não estão entre os dispensados jogadores que já estavam, por exemplo, naquele grupo vencedor do estadual, grupo que já vem no ABC há algum tempo. Você considera, então, que isso é uma prova que o ABC contratou realmente errado os reforços para essa Série B? A questão de certo ou errado, isso é uma coisa que não dá para se medir se foi certo ou errado, porque muitas vezes, e a gente tem esse cuidado muito grande no ABC de acompanhar o histórico, de checar várias opiniões, né? Mas muitas vezes um jogador ele vira num determinado time e no outro não vira. Então, eu acho que aconteceu e com alguns atletas isso daí. Um jogador, por exemplo, Diego Barbosa, no Campeonato Paulista, ele era um dos destaques, um dos jogadores que estavam assim praticamente dentro do Palmeiras. Nós conseguimos assim antecipar a vinda dele. Mas infelizmente aqui no ABC ele não virou. O Vitor Hugo também, né? Teve período de contusão, aí teve outros problemas também que a gente não teve como segurar, tá? O Michel André, né, ele pergunta: com a dispensa de Cauê, Renatinho é o único lateral esquerdo que ficou no elenco do ABC. O ABC pretende contratar outro especialista no setor ou está pensando em promover alguém das categorias de base? Surgiu ontem. Não, nós temos um jogador que faz as duas alas, né? Temos o Negro, que ele faz tanto a direita como a esquerda, ele faz bem. E no momento nós não estamos pensando em contratar outro não. Acho que o que aconteceu com o Renatinho foi a mudança do esquema de jogo, foi que atrapalhou muito ele, né? Um jogador que sempre estava muito lá na frente, apoiando o ataque, e quando o treinador chegou, mudou totalmente e prejudicou assim o rendimento dele, né? Não só o rendimento de Renatinho, como o Thiago Garça caiu muito. E no último jogo com o Guto Ferreira, o Guto tirou ele no intervalo pelas cobranças da torcida. Você acha que ali Guto Ferreira estava mexendo errado, já que Thiago Garça é um dos símbolos desse time vitorioso que o ABC montou em 2010? É verdade. Eu acho que se fosse Leandro Campos, ele chegaria no vestiário, daria uma dura muito grande em Thiago Garça, mas Thiago Garça voltaria para jogar. Então ele foi no eco da torcida e eu acho que piorou mais ainda a situação. Eu acho que ele mexeu errado. Quer complementar, Felipe? Inclusive, o Felipe falou aqui, na hora das contratações, da questão do lateral, surgiu o nome de Marciano. Existe essa possibilidade do Marciano voltar ao ABC? Não. Bom, já está explicado. Acho que ontem provocou um certo alvoroço, né? O Marciano já saiu, já é um jogador experiente. Agora a gente tem outra pergunta do Juarez Barroso. Ele diz: é verdade que a direção... esse assunto que ele vai puxar aqui, presidente, tem a ver muito com aquele assunto da torcida ter entrado, muito embora tem que ficar explicado, e foi permitido pelo treinador do ABC, permitiu que os torcedores, né, da torcida organizada conversassem com o grupo, né, e o senhor pode até depois fazer uma avaliação em relação a essa permissão de entrada de campo, mas o Juarez pergunta: é verdade que a direção distribui ingressos para as torcidas organizadas? Se distribui, somos nós que pagamos em dia os nossos títulos para alguém se beneficiar. Por que o ABC não proíbe as organizadas de botar aquelas faixas horrorosas? Aí essa questão de faixa horrorosa é questão de gosto não se discute, não é verdade? Penduradas na grade, aquilo só atrapalha a visão. Olha, a questão da torcida organizada não é Natal, né? No Brasil todo que tem torcidas organizadas, e as torcidas organizadas elas têm uma quantidade X de ingresso. Isso é uma prática que é feita em todo o Brasil, talvez até no mundo todo, né? Com relação às faixas, se ela é horrorosa ou se é bonita, isso é uma questão, como você falou, de gosto, né? O ABC distribui a grande quantidade. Quantos ingressos o ABC distribui para torcidas organizadas? 25 ingressos. Bom, uma outra pergunta, o Carlos San, 28, ele diz: sou sócio torcedor e gostaria de saber por que a diretoria do ABC não faz uma prestação de contas com a sua torcida. Afinal, ela que investe a maior parte com o ABC. Quanto é a arrecadação do programa Sócio Torcedor? Ele pergunta. Ele faz uma série de perguntas, mas vamos por partes, né? Ele pergunta quanto é a arrecadação do programa Sócio Torcedor e por que o ABC não presta contas desse sócio torcedor.
Olha, qualquer clube do Brasil e do mundo, ele presta contas ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal do clube. Nós prestamos conta ao Conselho Fiscal, mas está aberto lá, se algum torcedor quiser ir lá, ele tem acesso, mas eu vou falar quanto o ABC tem líquido do sócio mais querido. Hoje ele tem em média de R$140 mil no sócio mais querido. Na realidade, o ABC hoje não tem patrocinadores assim de forma realmente na essência da palavra. O ABC tem negócio que fomos nós que trouxemos para dentro do ABC através da nossa empresa, juntamente com outras empresas aí. Não tem, tanto é que o patrocínio, ele varia todo mês, depende da quantidade de compras que nós fazemos na indústria. Hoje do ABC tem fixos, tem a Ale e tem a KPMG, o resto é negócio. Então, mas eu tenho aqui os valores exatos aqui. E também eu tenho também aqui a estimativa para os próximos meses. Você vê, em janeiro de 2011, o ABC recebeu de patrocinadores R$ 409.158,90. Em fevereiro, o ABC recebeu R$ 515.552,91. Em março, R$ 332.545,80. Foi um mês de baixo de compras das nossas empresas lá. Em abril, nós recebemos R$ 477.800. Em maio, aqui em maio, teve um incremento aqui de um outro evento aí que em maio foi a Ale entrou aqui aí, que foi pago todo de uma vez, 906.300. Em junho, 626.300. Em julho, 697.300. Em agosto, aí entrou o dinheiro do patrocínio do governo do estado, 973.800. Pronto, tá aqui. E tem uma estimativa para os próximos meses, mas isso depende das compras que nós vamos fazer na indústria. O ABC não tem patrocinador praticamente. O ABC tem negócio que nós trouxemos para dentro do ABC. Presidente, ele continua a pergunta, eu acho que tem a ver até com a questão da arrecadação. Ele pergunta quanto está a folha de pagamento, né? Ele quer saber, eu acho, se o ABC tem ou não ficado no negativo, né? Quanto é a folha de pagamento em relação a jogadores, empregados e quanto se gasta com os encargos. Principalmente uma coisa que eu vi, e talvez a gente possa inserir, que o Frasqueirão estaria dando prejuízo ao ABC em relação à questão da manutenção. Eu acho que eu deveria ter trazido um contador aqui para dar. Mas assim, a folha do ABC ela gira mais ou menos. Aí eu não posso precisar, né? Porque varia também. Tem jogador chegando, tem outro saindo, mas ela varia entre 500 e 600 mil reais. É uma folha baixa para a Série B, mas é o que nós podemos fazer. É o que nós temos em mãos hoje. A nossa intenção é não deixar o ABC endividado. Nós estamos ainda pagando em 2011, e aqui eu tenho os números também do que foi pago esse ano, fora o que foi pago ano passado, o que foi pago esse ano a ex-atletas, a ex-treinadores e algumas outras pessoas que emprestaram dinheiro ao ABC, e nós estamos gradativamente pagando, tá? Felipe. Presidente, eu queria voltar ao tema em relação à torcida organizada. Elas entraram no treinamento com a permissão de Guto Ferreira, demonstrando apoio ao time. O ABC perdeu o Bragantino e depois teve uma pequena confusão no estacionamento, que soltaram o rojão no estacionamento dos jogadores. Na quarta-feira foi proibida a entrada dos torcedores no Frasqueirão. Você acha que isso não foi uma forma de proibir os torcedores de entrar, o sócio-torcedor, de deixar o clube, de sair do sócio-torcedor, essa proibição da entrada no Frasqueirão na quarta-feira? Não acho não, porque no próprio contrato do sócio-torcedor, ele está dizendo que o sócio tem direito quando o treino não é fechado. E o treino foi fechado. O treino, todo grande clube do Brasil, ele tem treino que é liberado, tem treino que é fechado. Naquele momento, nós achamos que não deveria ser fechado e nós fechamos, mas está no contrato do sócio-torcedor. Ele pode, quem quiser ler, pode ler, que está lá. Os sócios-torcedores, os torcedores têm direito quando o treino for aberto. Quando não for aberto, ele não tem direito. Mas em relação à entrada das torcidas no gramado, o que é que você achou dessa postura de Guto Ferreira? Olha, foi impensado, teve um reflexo negativo depois com os jogadores nos confidenciaram, teve um reflexo negativo. Não foi bom, na realidade não foi bom, ao invés
Eu diria assim que o tiro saiu pela culatra.